Oséias 10, 12, a palavra de Deus diz assim: Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa essa manhã, para mais uma vez ouvir a Tua voz. Esse é o nosso maior desejo, Pai, te ouvir, não homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra que procede do Senhor, a palavra que fala ao nosso coração, que transforma a nossa vida. É essa que eu te peço nesta manhã. Fala a cada coração aqui, meu Deus, produz mudança, produz transformação pela Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, que nenhum impedimento haja, que nenhuma distração haja, para que nós possamos ouvir o Espírito Santo falando ao nosso coração. E para que isso também aconteça, Deus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, eu peço a unção do Teu Espírito, peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre mim, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e possa transmitir a Tua vontade aos meus irmãos. Para isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui no livro do profeta Oséias, um homem que foi levantado para falar ao reino do norte, ao reino de Israel, que foi o primeiro reino a ser tomado e dizimado, depois que houve a divisão do povo de Deus em reino do norte e reino do sul. Oséias profetizou a esse reino, que sempre teve uma conduta muito distante da palavra de Deus, que sempre praticou coisas terríveis, apesar de tudo aquilo que conhecia do Senhor. Há um subtítulo aqui no capítulo 10 da minha Bíblia, que diz assim: Israel semeou malícia e cegará destruição. A palavra de Oséias é um alerta de que aquele povo estava semeando coisas ruins. E um princípio invariável de Deus é que aquilo que o homem semear, ele colherá. Se semearmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Mas, por outro lado, se semearmos coisas boas, também colheremos coisas boas. Então, há uma consequência em tudo aquilo que fazemos e escolhemos. E no contexto dessa passagem, Oséias está advertindo que esta semente não era boa, que aquilo que eles estavam fazendo não era correto e que, portanto, viria algo ruim pela frente. E no versículo que nós lemos, ele traz aqui como que uma solução, dizendo: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Há uma esperança ainda de semear de novo, de fazer coisas diferentes, de semear em justiça, e não mais semear coisas ruins, para que possamos buscar ao Senhor e Ele venha. Quando buscamos, Ele está presente. Quando o buscamos, quando o procuramos, Ele nos atende. É uma mensagem bíblica para tempos de dificuldades. Agora, trazendo para a realidade da nossa vida, como igreja, como cristãos, nos dias de hoje. O que nós pensaríamos de um povo como Israel, que teve tudo de Deus, que teve todo o cuidado do Senhor, todas as bênçãos que Deus podia dar, deu àquele povo. Tinha um campo fértil, a terra que manava leite e mel, não era essa a terra da promessa? Foi ali que eles foram colocados, ou seja, foram colocados numa excelente terra. Tinham tudo para produzir com abundância, e tinham tudo para colher também com muita abundância, porque Deus os abençoou. Deus deu a eles essa terra maravilhosa, mas por muitos anos deixaram de produzir. O que acontece quando nós temos um terreno, um pedaço de terra, muito bom, muito fértil, mas não trabalhamos nele? O que acontece com esse terreno? Ele produz por si só? Certamente que não. Ele é cercado de mato, crescem ervas daninhas e o terreno fica praticamente inviável. É o que acontece quando nós abandonamos algo bom.
algo que poderia ser muito produtivo, mas deixamos de lado. Foi isso que fez o povo de Israel. E aí, trazendo para nós, igreja, uma reflexão essa manhã. O que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado, com as coisas boas que o Senhor tem colocado aos nossos cuidados. O que temos feito com a terra boa que o Senhor tem colocado sob os nossos pés, não é? Para nós pensarmos se estamos também abandonando e não cultivando e não plantando e talvez até não fazendo isso esperando colher, o que é pior, não é? Alguns esperam colher aquilo que não plantaram. É uma grande ilusão. Esperam receber aquilo que não plantaram, não semearam. Então não haverá semente, não haverá fruto a ser colhido. Deus nos chamou para dar frutos, outro dia falamos disso aqui na igreja. E o que tem acontecido no meio da igreja é que nós, que somos um povo abençoado hoje, abençoado, escolhido por Deus, não é? Abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais, como a palavra de Deus diz, estamos sendo negligentes com as bênçãos que o Senhor nos deu. Negligentes com a terra boa que Ele nos deu para plantar e viver e colher. Estamos simplesmente abandonando coisas importantes em relação a nós, a nossa alma. E muitos de nós ficamos sem produzir nada, como que se abandonássemos a bênção de Deus. Veja, os cristãos são chamados para produzir. Eu me lembro mais uma vez um texto que preguei há pouco tempo lá no Evangelho de João, capítulo 15. Fomos chamados para dar frutos, frutos permanentes, mas frutos não nascem do nada, eles precisam ser semeados. Então Deus nos chamou para semear e nós temos sido negligentes, não temos produzido absolutamente nada, e como acontece num campo abandonado, ervas daninhas têm nascido na nossa vida. Coisas ruins têm brotado naturalmente. Não que eu faça algo errado, mas só o fato de não fazer já propicia que coisas ruins comecem a me cercar. Veja, não é uma questão só de plantar, de semear o mal. Quem semeia o mal, colhe o mal. Mas também quem não semeia, além de não colher nada, também passa a ser cercado de coisas ruins, de ervas, de coisas que não prestam, de ervas daninhas. E o que o texto de Oséias está dizendo a Israel se aplica a nós que hoje podemos estar vivendo situação parecida. É tempo de semear, irmãos. É tempo de produzir. É tempo de dar frutos. É tempo de buscar ao Senhor. Como ele diz nesse versículo. Buscar ao Senhor, um privilégio do povo de Deus. Buscar ao Senhor, como diz a Bíblia, enquanto se pode achar. Buscar ao Senhor enquanto está perto, enquanto há tempo para isso. E essa é a mensagem desse texto. E qual é o tempo para buscarmos ao Senhor? É agora, né, irmãos? Talvez eu possa dizer, já passou o tempo, né? Já estamos atrasados nisso. O tempo de buscar ao Senhor é agora. Quando Oséias fala, nesse versículo, ele diz, de forma direta, no tempo presente, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo, é agora. Não é depois, não é daqui a uma semana, não é quando acabar o carnaval. Parece que no nosso país tudo começa depois do carnaval, não é? O pessoal brinca assim, não, depois do carnaval é que começa o ano. O tempo é agora. O tempo já está atrasado para muitos de nós, que estamos aí dando bobeira há muito tempo. Já devíamos ter começado a buscar o Senhor. Mas se não fizermos, o que a Bíblia diz é que é agora o tempo. Nunca é tarde, mas não podemos deixar passar o tempo de buscar ao Senhor. Também nunca é cedo demais. Nunca é tarde para eu começar, mas nunca é cedo demais para eu protelar. A decisão precisa ser tomada por muitos de nós de forma imediata. Por quê? Porque nós fomos salvos. Israel foi salvo, não foi? Quando saíram do Egito, estavam lá aprisionados, escravizados. A saída do Egito representa a salvação, como ela é para os cristãos. Aprisionados no pecado, aprisionados pelo diabo. Eles aprisionados no Egito, aprisionados por Faraó, são libertos de lá.
É uma salvação. São tirados de lá para uma terra completamente diferente, que eles poderiam possuir, viver, trabalhar e colher. E com abundância fazerem tudo isso. Para nós cristãos, a analogia é a mesma. Tirados do pecado para viver uma nova vida. Amém? Tirados das trevas, da prisão, para a libertação. Então eu fui salvo. E agora? O que eu tenho que fazer com a minha salvação? A Bíblia diz, trabalhar. Desenvolvei a vossa salvação, não é o que diz a palavra de Deus? Voltar? Jamais. Voltar ao Egito? Não é uma opção. É, irmãos? Voltar às trevas? Não é uma opção. Veja, Jesus nunca deu essa opção. Jesus recolhe você da maneira como você estiver. Ninguém precisa se preparar para ir a Jesus. Não precisa mudar de roupa, não precisa pintar o cabelo, não precisa fazer as unhas, não precisa se barbear, não precisa fazer nada para ir a Jesus. Você pode vir do jeito que você está. Mas uma vez que você vem a Jesus, você não pode mais continuar do jeito que está. E não pode voltar atrás. Concorda comigo? Então é hora de voltar. É hora de mudar. Certa vez Jesus curou um homem. E veja só o que ele diz a esse homem, João capítulo 5, versículo 14. João capítulo 5, verso 14. Ele diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais. Para quê? Para que não te suceda coisa pior. Ele curou o homem. Simbolicamente, ele salvou o homem das trevas em que ele vivia. Mas agora salvo, eu não posso voltar à prisão. Eu não posso voltar à escravidão. Eu não posso voltar ao pecado. Eu não posso voltar à vida que tinha antes, para que não me suceda coisa pior. Pior pode acontecer. Isso é uma realidade, irmãos. Não é uma ameaça, não é para botar medo em ninguém, mas é uma realidade. Eu preciso entender quem eu sou diante de Deus, o que Deus fez na minha vida. Nesse caminho eu não volto atrás. Amém? Você é cristão, você não pode voltar atrás. Você não pode voltar do lugar de onde você saiu. Já chega o tempo que a gente perdeu. Olha como o apóstolo Pedro fala disso na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo número 4, verso 3. Olha as palavras que ele usa aqui. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Chega esse tempo que você executava a vontade dos gentios. Você vivia como eles. Veja, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Isso era o retrato da vida de muitos que hoje estão aqui, não é? Dizem alguns que os crentes, a maioria deles, são ex alguma coisa. Você pode ser um ex desse aqui, né? Que vivia na orgia, que vivia na bebedice, né? Na chocarrice da vida. Mas Pedro diz assim, olha, basta esse tempo que você fazia a vontade dos gentios. Agora, você vive diferente, amém? Agora, certas coisas não fazem parte mais da nossa vida. Irmãos, eu fico às vezes impressionado como isso parece tão claro, é tão límpido nas Escrituras, mas todos nós sabemos, porque pelo menos aqui você ouve essas palavras, né? Mas muitos não entendem realmente o que é isso. E às vezes nós vemos pessoas que por anos ficaram na igreja, por anos participaram, até conosco aqui mesmo, né? E hoje em dia a gente tem um instrumento de bilhotar a vida dos outros chamado Facebook. Você conhece esse instrumento? Ele conta tudo para você. Ele conta tudo que todo mundo está fazendo. E aí a gente vê e fica assim impressionado quando percebemos que alguns cristãos que estiveram na igreja hoje estão nos blocos de carnaval. Por que será que estão no bloco de carnaval? Eu creio que o cristão salvo é salvo para sempre. Quando verdadeiramente é salvo. Porque foi lavado, remido, transformado, comprado pelo sangue de Jesus, e uma vez que Jesus compra, ele não vem de novo. Entendeu? Você pertence. Agora, estar numa igreja não significa que isso aconteceu com você. Passar 10 anos aqui na igreja não significa que isso aconteceu com você. Eu imagino que na igreja há muita gente contida. E há uma grande diferença entre ser contido e ser convertido.
Convertido muda na natureza, muda no gosto, muda na preferência, porque tem uma nova natureza. Outra coisa é o contido. O contido foi armazenado e ele está contido dentro de uma caixa. Agora, se tirar ele da caixa, aí ele volta a ser o que ele era antes de entrar na caixa. É a única explicação que eu tenho para esse tipo de comportamento. Poxa, a pessoa teve tanto tempo aqui conosco, agora está lá com um copo de cerveja na mão, dentro do bloco lá e tal, pulando e tal. Não, isso não me surpreende de verdade. Porque ela esteve aqui, contida na caixa chamada igreja. Mas, de repente, ela sempre desejou sair dessa caixa. E quando ela sai da caixa, ela mostra quem ela realmente era. Não que ela mudou. Ela não mudou, ela sempre foi assim. Ela só esteve contida. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é que é tempo de buscar ao Senhor. O tempo é agora. E não podemos ser negligentes com aquilo que Deus já fez por nós. Por aquilo que Deus nos dá, a gente tem que viver de forma diferente. Não contidos apenas. Veja, a igreja não é um lugar para conter as nossas vontades, para podar os nossos desejos. Isso é obra do Espírito Santo, que nos dá a nova natureza. Não é um sistema religioso que muda uma pessoa. A prova é isso que eu disse para você. Você pode ficar anos num sistema, mas quando você sai dele, aí você faz tudo que você tinha vontade de fazer enquanto esteve nele, mas não fez, porque talvez não tivesse coragem, porque ficava com medo da opinião dos outros. Então é isso que normalmente acontece. Mas o que a Bíblia diz é que é tempo de buscar ao Senhor. Leia comigo 1 Crônicas, capítulo 22. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 18 e versículo 19. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo número 18 e versículo número 19. Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde agora o coração e a alma para quê? Buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor, os utensílios sagrados de Deus, sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. O que ele diz? Deus te deu paz por todos os lados. Deus te abençoou. Deus fez coisas maravilhosas na sua vida. Então agora se disponha. Uma disposição para quê? Para buscar ao Senhor, para edificar para o Senhor. Então isso é um dever nosso, irmãos. Há uma oportunidade. Veja, o texto é claro ao dizer, você tem escolha, você semeia, você colhe. E se tem colhido coisa ruim é porque tem semeado coisa ruim. Mas há uma esperança de semear coisas novas. Há uma esperança de buscar ao Senhor. E muitos de nós hoje, nos tempos modernos, damos a desculpa que todo mundo dá, não tenho tempo para buscar ao Senhor. Não tenho tempo para semear. Leia aí Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Tem tempo para isso? Não temos tempo para buscar o Senhor? Não temos tempo para fazer o que temos que fazer? Não temos tempo para nos arrepender? Será essa a desculpa que muitos darão naquele dia? Não tive tempo. É agora, irmãos. O tempo de buscar o Senhor é agora. Se você está atrasado nisso, pense nisso. A hora é agora. É a hora de não ser apenas uma pessoa contida, mas ser uma pessoa transformada, que se deixa transformar dia a dia. Irmãos, quando eu digo isso, eu não digo todos nós, por mais transformados que sejamos, não vamos lutar contra a carne. Vamos lutar contra a carne a vida inteira. A carne milita contra o espírito. A carne gosta, por isso se chama carnaval. Já pensou nisso?
porque a carne gosta disso. E é uma luta, mas não é estar contido, controlado. Eu estou aqui controlado. Agora escutei uma bateria, já começa os pés, né? Dá aquela. Não é isso que eu estou dizendo. Não é estar contido, mas ser transformado, ser mudado por Deus. Lutar contra aquilo que talvez prefira, mas não quero, porque tem um compromisso maior com Deus. E quanto mais o meu espírito está fortalecido, mais eu venço essa luta. Num convertido verdadeiro, eu tenho certeza que o Espírito que está nele, o Espírito Santo, que atua no seu espírito, o seu espírito não se sente atraído por nada destas coisas, mas a sua carne se sente atraída por essas coisas. Então a única maneira de você vencer isso é fortalecendo o seu espírito. Por isso ele diz, é tempo de buscar ao Senhor. Para que a gente busca ao Senhor? Para ganhar alguma coisa, né? Muitos pensam assim, vou buscar a Deus porque eu quero trocar de carro, vou buscar a Deus porque eu quero um marido, quero uma esposa, vou buscar a Deus porque eu quero filhos, porque eu quero um trabalho melhor. Não, você busca a Deus para fortalecer o seu espírito. E quanto mais você busca, mais forte você é. Quanto mais você busca, mais o seu espírito subjuga a sua carne e não permite que ela se solte, como quem está apenas contido, mas sim transformado. Porque o espírito está dominando, não a caixa religiosa. Não é a caixa religiosa que domina a nossa vida para a gente não fazer o que gostaria de fazer. Mas é o Espírito que domina para que a gente não faça o que não deve fazer. O que eu preciso fazer é o que diz aqui o texto de Oséias. Simplesmente buscai ao Senhor. De que maneira? Que coisa misteriosa. Não tem mistério não, irmãos. Abra aí Salmo 105, versículo 4. No Salmo número 105, no versículo número 4, a palavra diz, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Ou seja, é uma busca que não acaba, entendeu? A gente busca, aí de repente encontra, pronto, acabou. Não, aqui a Bíblia diz é perpetuamente. Buscai todo dia. Buscai na aflição, buscai na alegria, buscai em toda e qualquer circunstância. Dá para entender? Buscai perpetuamente. Oração, adoração. O texto que eu já citei, quero ler com você, Isaías, capítulo número 55, versículo 6. Veja como Isaías nos fala também sobre esse assunto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, está acessível, está disponível, está ao alcance. Deus não está longe, Deus não é inatingível nem inalcançável. Você consegue alcançar Deus, sabia? Apenas abrindo a sua boca e orando, apenas chamando, clamando, buscando, dizendo, Senhor me ajuda, Senhor me guarda, Senhor me socorre. Está ao alcance. Está perto, irmãos. E a hora de buscar, então, é essa. E aí eu preciso entender isso, para que de fato eu me torne um filho que tem um pai a quem recorrer. Muitos de nós, como já foi dito aqui algumas vezes, não temos com Deus um relacionamento de filhos e pais. Não temos essa intimidade com Deus ao ponto de chamá-lo de pai. Só que a Bíblia nos fala dessa realidade da filiação que recebemos da parte de Deus. Vou ler o texto que você conhece, em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceu de Deus, não foi do sangue nem da vontade do homem, mas porque você recebeu Jesus, você foi transformado em filho de Deus. E agora tem que ter com Deus um relacionamento de pai e filho. O problema de muitos de nós é que nós não tivemos um bom relacionamento com o pai.
Talvez muitos aqui não tenham nem tido pai, não é? Ou quando tiveram um relacionamento conturbado, complicado, não é? Os pais mais antigos não tinham muita conversa com os filhos, e hoje a gente vive um extremo oposto. Os pais hoje são os bananas, né? Deixa os filhos fazer o que quer, né? Deixa os filhos fazerem tudo que desejam, quanto que os do passado não conversavam, não falavam, não abraçavam, não diziam que ama. Hoje os atuais fazem tudo ao contrário, de uma forma melosa, e não educam também. Mas muitos de nós temos problemas por relacionamentos que não tivemos com os nossos pais. Aí temos dificuldade de nos relacionar como Deus, como pai, porque a experiência não é boa, não foi boa, ou não tivemos a experiência, no caso daqueles que não tiveram pai. Mas o relacionamento com o pai que nos adotou, Deus, está aqui no texto que a gente leu, é esse relacionamento que a Bíblia chama de buscar o Senhor. Veja, irmãos, não é uma busca como algumas igrejas até fazem, não é? Não quero aqui julgá-las, mas não, hoje é dia da busca. Aí naquele culto a gente busca. Não, não é assim. Busca para quê? Não é? Busca para receber, busca para tirar. É igual o filho, né, que se comporta bem e no final do dia pede a mesada para o pai, né? O filho faz tudo certinho, lava a louça, acorda de manhã, arruma a casa e no final do dia pede um dinheirinho, né? Não, não é assim que funciona a busca a Deus. É busca como quem está com o pai, como quem conversa com o pai, como quem tem intimidade com o pai, né? Como quem recebe do pai aquilo que precisa, o carinho, mas também a correção, mas também a mudança de rumo. Isso é relacionamento, isso é buscar ao Senhor, e é isso que muitos de nós não têm, por isso talvez muitos vivam na caixinha da contenção, porque não tem um relacionamento com Deus, tem um relacionamento com a religião, que os coloca na caixinha, mas não tem um relacionamento com o pai, não sabe o que é errar e ser corrigido, não sabe o que é ser disciplinado, não sabe o que é também ser transformado pelo amor do pai. Porque a Bíblia diz que é o amor de Cristo que nos constrange. Nós queremos pecar, mas sabemos que fomos tão amados que ficamos constrangidos em fazê-lo. Não impedidos por uma caixinha, mas constrangidos por decepcionar aquele que nos ama. Então, buscar ao Senhor é um relacionamento muito mais profundo que a gente possa imaginar. E como disse Jesus lá em Mateus 6,33, tem que ser em primeiro lugar. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. É a prioridade da nossa vida, irmãos. Mesmo se houver uma demora em receber alguma coisa, em ver a bênção chegar, só o buscar já é uma bênção. Amém? Só o relacionamento já é uma bênção. Só saber que agora você tem um pai já é uma bênção. Pensa, aqueles que nunca tiveram um pai, agora tem. Aqueles que tiveram um pai horrível, déspota, tirano, que arrebentava, agora tem um pai. Pensa bem, que maravilha, né? Aproveita esse relacionamento. Aproveita essa mudança. E até porque, veja, agora falando de forma mais limpa e clara, não tem outra opção, irmãos. É buscar a Deus ou nada. Não tem outra alternativa para nós. O apóstolo Pedro enxergou isso de uma forma bem interessante. Em João capítulo 6, ele dá aquela declaração que nós conhecemos a partir do versículo 66. Muitos discípulos de Jesus foram embora, né? Abandonaram, já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Senhor, não tem outra opção. Buscar a Deus ou buscar quem? O diabo? Buscar o mal? Não tem outra opção. É buscar Deus, entende? É ter relacionamento com Deus, que muda, que transforma, que trabalha na tua vida, que corrige os teus erros, que faz com que você passe a semear coisas melhores. É essa a solução que nós precisamos.
E aí o que Oséias vai nos dizer, veja, Oséias disse isso àquele povo, né, que estava bem afastado de Deus, que estava vivendo realidades terríveis que o levaram mais tarde à destruição. Levaram aquele povo depois ao domínio, ao cativeiro e à dispersão. E veja o que ele diz, voltando lá ao texto que eu li: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Veja, mesmo quando eu semeio em justiça, o que eu recebo é misericórdia. Deus não nos dá nada por mérito, entende isso? O mérito de todos nós é morte. O merecimento para com Deus, nada que a gente faça nos torna merecedores de alguma coisa. Então, quando colhemos alguma coisa, é misericórdia. Senão a gente ficaria com aquela ideia errada que algumas igrejas colocam na cabeça da pessoa: se você buscar, se você sacrificar, se você fizer, se você vier às 13 semanas, às 7, se você participar das orações e tal, você vai receber o que Deus quer te dar. Aí, toma lá da cá, né? Eu me esforcei, Senhor, agora me dá aí. Eu semeei, olha, eu vim, eu botei lá o envelope gordo, eu agora quero de volta. Não é assim que funciona. Você vai colher misericórdia. E é o que a gente precisa mesmo, né, irmãos? O que você prefere, ganhar na Mega Sena ou misericórdia? Você pensou muito aí, hein? Ficou na dúvida. Alguns irmãos balançaram aí. Você quer um prêmio milionário ou misericórdia? O prêmio milionário pode ser muito bom por muito tempo. Pode facilitar muita coisa na vida por muito tempo, pode te dar muita coisa por muito tempo, mas se não tiver misericórdia, quando a vida acabar, e ela vai acabar, o que você tem, para quem será? Pergunta o Senhor, né? O que você juntou vai servir de quê? A morte vem, né, irmãos? E quando a morte vem, o que a gente precisa é misericórdia. Salvação é por graça, é por misericórdia. Não é por mérito para que ninguém se glorie, diz a Bíblia. Então, a consequência de tudo isso, dessa busca, como Oséias afirma aqui, colher em misericórdia, arar o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor. E Ele virá e vai chover justiça sobre nós. Tudo que é dito aqui na Bíblia traz uma consequência, se nós realmente colocarmos isso como prioridade. Leia a carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 37 ao 39. Carta aos Hebreus, capítulo número 10, do verso 37 ao verso 39. Diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos nós assim? Você assim? Não retrocede, não volta atrás, não perde o que já conquistou, não volta no caminho que já andou, prossegue sempre para frente, sempre para o alvo. É assim que temos que fazer, buscando ao Senhor perpetuamente, a cada dia dessa caminhada. Mas não voltamos atrás, como diz a palavra de Deus. Porque aquele que vem, virá, como diz Oséias. Busca o Senhor, porque Ele virá. Você crê que Ele virá? Que Ele, quando chegar, nos encontre buscando. Amém? E quando Ele chegar, nos encontre em oração, nos encontre buscando, em comunhão com Ele, falando, conversando. E quando Ele vier, nos encontre trabalhando e não dormindo. É o que a Bíblia diz que nós precisamos atentar, irmãos. Semeando injustiça, chove justiça sobre nós. Se semeamos justiça, a chuva vem também com a justiça de Deus sobre a nossa vida. E é isso que nós precisamos fazer para colher segundo a misericórdia, como nos diz o profeta Oséias. É hora de buscar a Deus, irmãos. Se eu quiser encontrar com Deus,
Ele está em Cristo. Quando eu morrer, eu vou ver Cristo, a imagem do Deus invisível, aquele que hoje está conosco. Emanuel, Deus conosco. É tão fácil buscar a Deus. Não tem mistério, não tem receita. Alguns querem dar receita, quer buscar a Deus, então faça isso, faça aquilo, diga essas palavras. Não tem receita. Jesus falou disso simples, irmãos. Ele disse, olha, quando você orar, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Veja, em qualquer lugar você pode encontrar com Deus. Você tem que andar com Deus. Não ter encontros simplesmente com Deus, mas o tempo todo andar com Deus, pensar em Deus, falar com Deus, buscar a direção de Deus, pedir a ajuda de Deus. E Ele está em Cristo, e Cristo está conosco. Eu termino lendo Romanos capítulo 3, versículo número 22, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 3, verso número 22 diz: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. É nele que eu encontro a justiça, é nele que eu encontro a vida, é nele que eu encontro a fé, e é a ele que eu preciso buscar. Não adianta nada as coisas do mundo se eu não tiver a misericórdia. Entendeu isso? É tempo de buscar ao Senhor. Não é tempo de carnaval. Todo dia é tempo de buscar ao Senhor. É hora de buscar ao Senhor. É agora. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece os nossos corações, as nossas lutas, as nossas dificuldades, Pai. O Senhor conhece as nossas tentações, Senhor. O Senhor conhece as barreiras, os obstáculos. Eu quero, Senhor, essa manhã, te buscar junto com os meus irmãos, buscar mais a Tua presença, Pai, buscar mais ouvir a Tua voz, te conhecer como Pai, que isso seja uma realidade na vida de todos nós, Senhor. Para que não vivamos uma vida contida, mas sim transformada. Para que o Teu Espírito tenha liberdade de fortalecer o nosso espírito para que venhamos a vencer as tentações da nossa carne. Para que possamos começar a semear coisas novas, boas, em justiça, Senhor, para também em justiça colhermos a Tua misericórdia sobre nós. É tempo, Senhor, de Te buscarmos, é tempo de darmos mais ouvidos à Tua voz, de escutarmos mais o Senhor, de falarmos mais contigo, Pai. É tempo de mudança, é tempo de transformação. Abençoa, Senhor, os meus irmãos aqui, abençoa os nossos jovens que estão no retiro. Pai, em nome de Jesus, que seja um tempo de busca de Deus, porque o Senhor virá, como diz a palavra, porque o Senhor vem, porque o Senhor está às portas. É tempo de começarmos semente nova, Pai. Ajuda aqui, Senhor, os meus irmãos a mudar a semente, a passar a semear coisas novas e boas, para que também possam colher coisas abundantes, coisas novas e maravilhosas que o Senhor tem para cada um de nós. Livra-nos, Senhor, do mal. Guarda-nos, Pai. Interrompe, Senhor, esta semente ruim que muitos de nós têm plantado, que nós possamos ainda mudar. Ainda há tempo de mudar. Ainda dá para colher melhor, Senhor. Mas que nós possamos Te buscar. É o que eu Te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.